Movimentos literários. Literatura jesuíta. A literatura jesuítica é fruto da tarefa dos padres jesuítas, enviados por Portugal ao Brasil com o objetivo de catequizar os índios e instalar o ensino público na colônia. A literatura jesuítica tinha caráter didático e teor altamente catequético, uma vez que seu objetivo principal era a conversão religiosa dos índios e a preservação da moral e dos costumes brancos. Nessa literatura jesuítica, o mais destacado, tanto como missionário quanto nas escritas, foi o padre José de Anchieta, que deixou inúmeros poemas e peças doutrinárias de valor literário. Além dele, se destacam também o padre Manuel de Nóbrega. O padre José de Anchieta, que veio ao Brasil com o objetivo de catequizar os índios, merece destaque, principalmente por sua obra poética não catequética, escrita em latim, espanhol e português, dentre os quais estão Do Santíssimo Sacramento e Santa Inês. Anchieta foi o primeiro poeta brasileiro e sua obra tem valor histórico muito grande. Obra do padre José de Anchieta, do Santíssimo Sacramento. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar, cada dia. Ó que divino bocado, que tem todos os sabores, vinda, pobre pecadores, a comer. Morra eu, por que viver? Vós passais dentro de mim, ganhai-me, pois me perdi em amar-me. Em suas obras, Anchieta busca biografar seus companheiros na Companhia de Jesus, centrando-se na atuação dos jesuítas no início da colonização. Procura resumir os principais acontecimentos das décadas iniciais da história do Brasil. Anchieta vale-se do estilo clássico e são as primeiras peças da oratória da literatura brasileira. Barroco. O Barroco iniciou-se em Portugal, aproximadamente em 1580, quando Camões morreu, e o país perdeu sua autonomia, passando a estar sob domínio espanhol. Desenvolveu-se primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. No Brasil, o Barroco foi um estilo apenas absorvido, pois não se desenvolveu pelo fato de que naquela época ainda não havia uma produção cultural significante no país. Foi caracterizado por expressar solidão e sentimento de agonia de um homem dividido entre a fé e a razão. O Barroco caracterizou-se por ser um somatório de duas vertentes literárias, Renascimento e Idade Média. A produção literária barroca abandonou parcialmente o classicismo renascentista e voltou-se para o espiritualismo medieval. Barroco foi a síntese da tentativa de unir o homem renascentista com a tradição religiosa medieval. As mudanças foram influenciadas principalmente pela Contra-Reforma. Na produção literária, o reflexo desse período apareceu tanto no aspecto formal quanto no conteúdo. Do ponto de vista da forma, temos o cultismo, uso de frases requintadas com exagero no uso. Trata-se de textos exagerados, com larga utilização de metáforas, antíteses, hipérboles, perífrases e inversões na ordem das frases. No ponto de vista do conteúdo, temos o conceptismo, que aludia ao uso de expressões indecisas e linguagem não clara. O maior nome da época é do padre Antônio Vieira, grande orador e epistógrafo português. Destacam-se também padre Manuel Bernardes, Rodrigues Lobo e Dom Francisco Manuel de Melo. A obra considerada como o marco inicial do barroco brasileiro é o poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, que procurava imitar os Lusíadas. Outro poeta brasileiro que merece destaque é Gregório de Matos. Padre Antônio Vieira nasceu em 1608 em Lisboa e morreu em 1697. Veio para o Brasil em 1614, onde estudou no Colégio Jesuítico da Bahia.
Ordenou-se padre em 1634, dedicando-se à catequese dos indígenas. Em 1661, retornando a Portugal, foi preso por conta de suas ideias. Quando solto, segue para Roma e torna-se orador. Retornando ao Brasil, dedicou-se ao aprimoramento de seus sermões e obras. Foi um dos maiores pregadores do período barroco, graças à sua grande cultura e eloquência. Suas obras de maior destaque são Sermões, História do Futuro e Esperanças de Portugal. Os vícios dos colonos. Todo sermão é uma alegoria, porque os peixes são a personificação dos homens. Arcadismo. Iniciado em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, o arcadismo foi um período de oposição ao barroco. Deixou-se de lado a excentricidade verbal barroca, para voltar-se à valorização do clássico racional. Compreendeu o período de ascensão da burguesia, visto que com o advento das monarquias a economia se desenvolveu muito, propiciando o surgimento de uma nova classe social detentora de riquezas. O ponto culminante foi a Revolução Francesa. No Brasil, o deslocamento do centro econômico para a região de Minas Gerais, em função da atividade mineradora, permite o aparecimento de um grupo de intelectuais que começa a produzir uma literatura que se pode considerar como brasileira e baseada nos conceitos árcades. O arcadismo é um período ambíguo e apresenta dois tipos de texto: neoclássicos, que possuem cunho racional, e o pré-romântico, que mostra um lado emocional. Os textos valorizavam a natureza e idealizavam como um lugar onde a felicidade seria possível. Não possuem caráter religioso, pois têm preferência pelas entidades místicas e pagãs. Principais autores e obras. Na prosa, Luiz Antônio Verne. Na poesia, os autores árcades que mais se destacaram foram Filinto Elísio, Correia Garcão, Nicolau Tolentino e o maior de todos os poetas, Boccaccio. Entre os autores brasileiros que se destacaram se encontra Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Frei José de Santa Rita Durão e Cláudio Manuel da Costa. Manuel Maria Barbosa do Boccaccio nasceu em 1765 em Setúbal, sob o pseudônimo de Eumano Sadino. Atuou na Nova Arcádia. Seguiu carreira militar, desertando em seguida para levar vida boêmia em Lisboa. Preso por ordem do Santo Ofício, cumpriu a pena do limoeiro. Liberto, ingressou no mosteiro de São Bento da Saúde e da congregação de São Felipe Neri, onde produziu seus melhores trabalhos. Morreu em 1805, arrependido de sua vida devassa, consagrando-se como um dos melhores poetas portugueses. Produziu poesia lírica e satírica, sendo os sonetos as suas melhores composições. A obra de Boccaccio apresenta poemas neoclássicos e pré-românticos. Alguns poemas trabalham com uma ordem lógica de raciocínio, de inspiração clássica, e outros tematizam a oposição entre razão e o coração. Obra de Boccaccio. Olha Marília, olha Marília, as flautas dos pastores. Quem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo a sorrir-se, olha, não sentes os éferos a brincar por entre as flores. Vê como ali beijando-se os amores, incintam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em planta as inocentes.
as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o rouxinol suspira. Ora nas folhas, a abelhinha para. Ora nos ares, sussurrando gira. Este soneto de Bocage é um poema lírico e coloca seu autor na posição de Árcade e neoclássico ao mesmo tempo. É um poema lírico que explora o tema do amor. Por isso, podemos denominá-lo lírico amoroso. Nele, o poeta se dirige à sua pastora com carinho e muito contentamento e se declara feliz por tê-la como sua amada. O poema reflete as características do arcadismo quando retrata o campo, os arbustos, os rouxinóis, as abelhinhas, enfim, a natureza toda, e mostra o poeta alegre, otimista, racional e equilibrado, porque vive no campo. Quando o poeta faz referência à mitologia da antiguidade e aos pastores, ele reflete ligação com o neoclassicismo, ou seja,